Brahmani loke batbhuri vaga jesam grihanang vasatiti sakshat gurang para Brahma sakshat. Which para Brahma Bhagavan, which is the supreme personality of Godhead, Bhagavan, he manifested the forms of human being, Narakriti, and he remains in the house of Yudhishthira. Então esse verso está dizendo quem que é a suprema personalidade de Deus, quem é Bhagavan, ele é Krishna, ele aceita uma forma material e vem aqui residir na casa dos Pandavas como se fosse seu amigo. And Narada told, look, my fortune, Bhagavan, I have no house, always you are traveling here and here. Mas o que Narada Rishi disse? Você é muito mais afortunado do que eu, porque eu não tenho nem casa. Mas Krishna, ele está sempre com vocês e eu estou sempre indo de um lugar para o outro. Where is the house of Narada Rishi? Onde é a casa de Narada Rishi? And where is my house? Onde é a minha casa? Ele falou. Whole world traveling. O Maharaj falou, onde é a minha casa? Onde é a casa do Maharaj? É o mundo inteiro, cada dia é um lugar. You have house, I have no house. So your house, that means Krishna remains. I have no house. O Maharaj está falando, você tem uma casa? Krishna está lá com você na sua casa, mas e eu? Eu não tenho casa. So now this is told, look these things. Always I am traveling because that's a Prajapati gave me curse. In Narada, you can stay one moment in one place. Por que Narada Rishi ele está nessa condição? Porque Prajapati ele deu uma maldição que você não pode ficar mais do que um momento no mesmo lugar, sempre. Understand? Wait, once the Prajapati he told to Narada, hey, give some lesson, best lesson, my 10,000 sons. Once Prajapati he told to Narada Rishi, you give best lesson of my sons. Você deu a melhor lição. Você falou para Narada Muni dar ensinamentos aos seus filhos, instruções. Uma vez Prajapati ele falou, você deu ensinamento aos meus filhos. Instrua. Pediu para ele instruir. Then after couple years, then Prajapati told all his sons, okay, you should marry. E aí depois de algum tempo, Prajapati falou a seus filhos, vocês devem se casar. Then his sons told, no, we will not marry, because household life is as like deep, dark, waterless well. Porque nós não vamos nos casar, os filhos de Prajapati falaram. Porque nos ensinaram que a vida familiar é como se fosse um poço fundo, escuro, sem água. How possible I jumped over the fire? Como é possível eu ir e pular no fogo? So all they also took sannyas. E aí, todos os filhos de Prajapati tomaram sannyasa. Then Prajapati became very angry. Oh, you made my sons sannyasi. E aí Prajapati ficou muito irado com Narada Rishi e falou, você fez todos os meus filhos se tornarem sannyasas. Okay, I am giving curse. You will not stay one place one time. Only couple times. A couple minutes. E eu vou lhe dar uma maldição que você nunca vai conseguir ficar em um local por mais do que alguns minutos. So for this regard, Narada Rishi is not staying in one place. Always you are traveling. E é por isso que Narada Rishi, ele nunca fica no mesmo lugar, ele está sempre viajando o universo inteiro. Understand? But Narada Rishi, mostly he also remains in where? Dwarakapuri. Because that Dwarakapuri completely was protected by Krishna's hands. That time Prajapati's cars, Abhishek cannot enter in Dwarakapuri. Mas Narada Muni, ele fica quase o tempo todo em Dwarakapuri. Por quê? Dwarakapuri era completamente protegida pelas mãos de Krishna. E lá, a maldição de Prajapati não tem efeito. You read Srimad Bhagavatam. Narada Rishi told, Dharavatta Bhujaguptayam Krishna Bhujaguptayam Dwarakapuri. Because this Dwarakapuri is completely what? Protected by Krishna's arms. Então o Maharaj está falando, vocês devem estudar o Srimad Bhagavatam. Lá vocês vão ver Narada Rishi dizendo que Dwarakapuri é completamente protegida pelos braços do Senhor. So Narada Rishi always traveling. When he becomes tired, then he comes in Dwarakapuri and he takes a rest. Então, Narada Muni ele vai viajando. Quando ele fica muito cansado, ele vai para Dwarakapuri e lá ele fica descansando. So Srimad Bhagavatam Sukadeva Goswami told, sometimes Narada Rishi he remains in Dwarakapuri with Krishna. Então, Sukadeva Goswami diz no Srimad Bhagavatam que algumas vezes
Narada Muni fica em Dwaraka junto com Krishna. So in this way, Naradaji told to Yudhishthira Maharaj, "Hey Yudhishthira, look, though you are Grihastha, but Krishna remains in your house, and I am sannyasi, but I have no house, or Krishna will stay in my house." Então foi aí que Narada Rishi concluiu, né, para o Yudhishthira: você é muito mais afortunado porque você tem uma casa e lá Krishna sempre está residindo com vocês. Eu não tenho casa nenhuma, então eu não tenho onde morar e Krishna não pode estar comigo. Grihastha means his what? Sarv, Guru, Vaishnava and Thakurji. Então o que significa um Grihastha? Grihastha é aquele casal que serve Guru, Krishna e a Thakuraji. Isso é um Grihastha, um chefe de família. Understand? This. Now this he goes, the house of Grihastha, purified their house. Então aí Narada Rishi, né, renunciado, ele vai na casa desse Grihastha purificar a casa dele. Srimad Bhagavatam mentioning. But if sadhu will not go the house, that house is as like cemetery. Então, os Shastras, as escrituras dão evidência que se o sadhu, o renunciado, né, ele não vai na casa dessa pessoa, a casa dele é como um cemitério. And that house is as like the hole of the snake. E essa casa é como se fosse o buraco onde fica escondida a serpente. Srimad Bhagavatam, many slokas, so much testament. If sadhu will not go your house is what? Impure, pavitra. E aí, As like cemetery. e aí é dessa forma que as escrituras dão muito tipo de punição à vida familiar, dizendo que se lá você não leva um sadhu, um santo, a sua casa é como se fosse uma casa, um buraco da cobra, da serpente. Indra loko kopi nasappamanam. Srimad Bhagavatam explains. If you have so many opulence, but sadhu not going your house, not the food dust of sadhu, that house is as like cemetery. E a escritura diz, você pode até ter muita opulência, uma casa muito bela, mas se o sadhu, o santo, não vai na sua casa e deixa a sua poeira dos pés de lótus, a sua casa é como um cemitério. And that house is what? Remains all the day ordinary what? Ghost. Srimad Bhagavatam, many things also if I speak. O Maharaj ele nem vai falar muito sobre esse tópico, mas só para começar, porque tem muitos fantasmas que vão ficar lá habitando. Nadatra Vaikunta Sudhapaga, Nadatra Samasate Sura. Tatra, I forgot this sloka, very nice, beautiful sloka. If sadhu is not going to your house, that house is as like cemetery place. Então esse verso muito Dead belo body, burning the dead body. está dizendo That place is as like the hole of the snake, and all kind of ghosts they are living. Então o Maharaj está dando vários tipos de castigo que as escrituras dão, dizendo que se lá na sua casa o sadhu não comparece, não é convidado, lá há muitos tipos de fantasmas, bhutas, a sua casa é como um cemitério, ou então é considerado como o buraco onde fica a serpente escondida. Mahad vichalang ninang grinang dino chetasam nisrasa bhagwan annate kalpate kachit. Very clearly explained this Srimad Bhagavatam. Mahad vichalang ninang grinang dino chetasam. Sadhu, he travels and he goes the house of the householder to purify their house. As escrituras elas explicam claramente que os sadhus, eles viajam todo o mundo simplesmente para ir na casa dos chefes de famílias e purificar a vida e a casa deles. There are many things. Want the grains taking the sadhu from your house. Millions life, you will be never lack of food. Se o sadhu vai na sua casa e come 1 grão de comida que você oferece por milhões e milhões de vidas, nunca vai faltar um alimento para você. There are many evidence in Shastra. Sadhu goes means you purified your house. That house is called Sargalok, Vaikuntha. Muitas evidências das escrituras dizendo onde o sadhu vai, né, quando ele vai na sua casa, a sua casa se torna Swarga Loka, Vaikuntha Loka, o local transcendental, espiritual. Mahanteresa